Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e eu sei que agora você leu OTOA e aí você acha que tem o Crowley no meio, que a gente está falando de uma hora do Templo e Orientes, mas tem um A depois. O que será esse A? Né? Hoje a gente vai descobrir o que isso tem a ver com voodoo e o que isso tem a ver com magia, e é um negócio muito doido, e para isso a gente vai convidar um irmão que já veio aqui várias vezes, só que antes de eu chamar o convidado de hoje, do outro lado do planeta, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está me assistindo nesse horário, Konbanwa para quem estiver assistindo no Brasil e Konnichiwa se estiver vendo isso gravado em outro horário. Eu quero saber a conexão do voodoo gnóstico com o voodoo haitiano. E para falar sobre voodoo, um dos maiores especialistas, né? A gente fica brincando. Ele é meu irmão de iniciação. Eu nem vou falar nada assim, que a gente já se viu assim mais do que devia um do outro, né? Passando trancados. Eduardo Regis, seja muito bem-vindo, Manel. Fala, gente. Fala, Marcelo. Obrigado. Robson, todo mundo que está aqui. Obrigado, pessoal que está vendo em casa aí. Valeu por estar aqui. Infelizmente, eu já vi demais do Marcelo, mas na hora que eu ia ver demais do demais, eu fechei o olho. Porque tem coisas que a gente não merece passar na vida, né? Pô, vamos então falar então de OTOA. A primeira pergunta de todas, para a gente já tirar o elefante branco do caminho. Assim. O que é OTOA? OTOA é uma ordem mágica, uma ordem que a gente chama comumente aí fora de ordem esotérica, ordem iniciática, né? O OTOA quer dizer Ordo Templi Orientis Antiqua. Antiqua, mas ela foi fundada, na verdade, depois da OTO, da OTO normal, da Ordo Templi Orientis. Mas tem esse Antiqua aí no meio. Não me peçam para explicar exatamente por que botaram esse nome, tá? Esse Antiqua. Mas ela é uma ordem, então, né? Ela caminha junto com uma outra ordem, uma ordem irmã, que é a LCN, que é a La Couleuvre Noire, né? A Cobra Negra. E não são a mesma coisa, mas caminham muito juntas, né? Geralmente quem é membro de um é membro de outro, e enfim, tem uma conexão forte aí. Mas é isso, é uma ordem. Eu vou falar da história dela daqui a pouco, eu vou explicar o que ela faz, né? Mas basicamente ela é conhecida, né? Ela passa a ser conhecida quando um cara chamado Michael Berthiaud, né? Ele publica, na verdade ele começa a publicar anunciar uma série de cursos, tal, que depois ele vai publicar num livro que é o The Voodoo Gnostic Workbook, né? Que vai ser publicado pela Weiser, e que é um livrão, né, um livro gigante, né? Então ela passa a ser mais conhecida a partir disso, né? E passa a ser conhecida como a ordem do voodoo gnóstico, né? Essa coisa toda, mas na verdade ela não é só isso, né? Mas essa é uma denominação que, vamos dizer assim, boa denominação, é uma boa conceituação para a gente entender o que é, mas ela, na verdade, é mais ampla do que isso. Mas por esse nome, ela é uma ordem telêmica? Ou não? Ele pegou emprestado esse nome? Por que a semelhança aí da OTO? Então, vamos responder primeiro se ela é uma ordem telêmica, né? Ela não é uma ordem telêmica, mas ela não tem nenhum problema com telema. O que isso quer dizer? Quer dizer que se as pessoas que estão na ordem forem telemitas, quiserem usar da corrente telêmica para alguma coisa, para o trabalho da ordem, não há problemas, tá? Telema é visto como uma filosofia, como um recurso, chame como você quiser, como qualquer outro que está no mundo aí e que pode ser usado, tá? Então ela não é telêmica, mas muita gente que está nela ou é telemita ou até tem mesmo uma simpatia por telema, tá? E muita gente que está nela também não. Então tem de tudo, né? Agora, por que ela tem esse nome? Aí é uma história que a gente vai lá para trás, né, para falar do cara que funda essa ordem, né? Essa ordem e a LCN não é o Michael Berthiaud.
Depois eu vou fazer um parêntese sobre isso. Não é o Michael Berthiaud que funda essas ordens, é um cara chamado Lucien François Germain, um haitiano, tá? E o Lucien François Germain, ele, pela história que a gente tem, né, pela história que a gente conhece, ele, no início do século XX, ele vai à França. Não preciso nem dizer que as relações de Haiti e França são muito estreitas, porque Haiti foi durante muito tempo como uma colônia francesa, e por mais que essas relações coloniais tenham sido cortadas, né, mantém uma relação de língua, de cultura, né, com todo o problema que tem nisso, eu sei, gente, mas mantém. Então, tinha uma relação, então era muito comum para alguns haitianos irem à França, fazer coisas, estudarem, assim como no Brasil, era muito comum, né? Vai para Portugal, fazer direito na faculdade lá de Portugal, volta, aquela coisa, né? Então, o Lucien François Germain vai no início do século XX. Ele vai para a França, ele vai encontrar o Papus lá, tá? Vai conhecer o Papus lá, e eles vão trocar algumas iniciações, tá? Então, nisso a gente já tem a primeira polêmica, porque uma das iniciações que o Papus passa para o Germain é a iniciação do grau 10 da OTO, mas antes de Crowley, antes de ser tomada pelo Crowley e telemizada, aquela OTO do Royce, do Theodore Royce, né? Então, o Germain ganha o grau 10 dessa OTO, e quando ele volta ao Haiti e funda a OTOA, provavelmente ele está baseado em alguma coisa relacionada a essa troca que ele teve com o Papos e a OTO e tal. Então, ele, por isso, esse nome provavelmente, né? E por que tem polêmica aí? Porque se você falar isso por aí, por fora, pelo mundo aí, dos martinistas, muitos deles têm uma síncope, né? Mas a história oral conta que nesse encontro, Jean Maine faz Papus sacerdote de voodoo haitiano. Só que quando você fala isso por aí, a galera entra em desespero, entra em convulsão. Eduardo, cadê as provas? Não temos. Porque nessa época o cara não tinha esse negócio de registrar, botar no Instagram, botar no Facebook. Era no máximo um papel que o cara trocava um com o outro. E esses papéis, se é que existiram, porque pode ser que nem tenha tido papel, desapareceram. Então não há provas documentais disso. É tudo história oral, tradição oral que a gente recebe, né? Porque, na verdade, aí eu vou fazer um outro salto temporal, se você me permitir, para explicar essa história melhor. O Papus, né, ele vai beber da fonte, principalmente do Louis-Claude de Saint-Martin, e por isso que ele chama a ordem de ordem martinista, né, com a do Louis-Claude de Saint-Martin, e não como alguns fizeram piada comigo hoje falando que vem de Marte, não é isso. É do Louis-Claude de Saint-Martin. E o Louis-Claude de Saint-Martin, ele foi discípulo de um cara chamado Martinez de Pasquali, né? Que é uma das figuras mais assim misteriosas da tradição esotérica ocidental. Martinez de Pasquali, ninguém sabe bem quem era, de onde era, se era português, espanhol, francês, judeu, o que ele era, ninguém sabe bem. Mas o Martinez de Pasquali foi um grande, vamos chamar assim, iniciado lá do final do século XVIII, né? Ele vai influenciar muito o Licor de Saint-Martin, ele e outras pessoas, né? E o Pasquali, ele tem uma coisa interessante na história dele, que lá para 1770 e pouco, o Pasquali, ele pega as coisas dele, larga a França, onde ele morava, e vai pro Haiti. Pra, então, São Domingos, né, a colônia francesa. A história conta, e aí a gente tem algumas provas documentais disso, cartas do próprio Pasquali. A história conta que Pasquali vai para lá para resolver um problema de herança.
Tá? Um parente da esposa dele tinha morrido, tinha uma herança lá, tinha que resolver um problema e ele vai para lá. Mas tem algumas coisas nessa história que são meio estranhas. Porque antes do Pasquali ir, um ano antes, já tinha ido um primo dele para lá, por um posto do exército francês. E aí muita gente, e isso é uma coisa que também é polêmica, também quando você fala isso em certos círculos martinistas, as pessoas também têm síncopes e convulsões, e inclusive tem uma coletânea aqui, a Hermetic Tablets, que quem organizava era o Nick Farrell, com uma galera. Tem um artigo de um cara, acho que esqueci o nome dele agora, porque eu estou ficando velho, mas enfim, é um martinista famoso, francês e tal. Escreveu um artigo onde ele passa boa parte do artigo refutando essa história que eu vou contar agora do Martinez de Pasquali. Ele gasta mó tempo para refutar isso e, na verdade, os argumentos dele não vou entrar em detalhes aqui, mas não são muito convincentes, né? Mas, enfim. Conta a história que Martinez de Pasquali vai para São Domingos, chega em... Pasquali tinha fundado já os Helicoen, né? A Ordem dos Cavaleiros Eleito do universo, né? Aquela coisa toda. Ele vai para São Domingos, conta a história que Pasquali chega lá e ele fica encantado com o voodoo haitiano, tá? E aí vou fazer também um outro parênteses. Em 1770, o voodoo era uma coisa que não é o voodoo de hoje, tá? O voodoo, ele é vivo, ele vai se transformando. Mas o Pasquali se apaixona, conta a história pelo voodoo haitiano, ele é iniciado no voodoo haitiano, e aí vem essa primeira esse cara vai dizer que era impossível um colono, um cara branco ser iniciado no voodoo haitiano na época. Isso não é bem assim, tá? Essas relações entre colonos e colonizados não eram preto no branco como a gente acha que eram, do tipo assim, todo mundo se odiava e todo mundo ficava brigando, e não era assim que funcionava, tá? Uma coisa é o que a gente tem de história oficial, no sentido de que a França dominou, foi bárbara, mas outra coisa são as relações pessoais. Relações pessoais são sempre complexas, né? Não tô querendo passar pano pra merda que foi, não. A França fez muita coisa errada. Só dizendo que no nível pessoal a coisa era mais complexa. E, enfim, e Pasquali, e assim, a gente também não tem prova documental disso, a gente tem um monte de sigilos que Pasquali usava, que alguns desses sigilos são muito parecidos com o vevés do voodoo haitiano, tá? Mas isso não é uma prova definitiva disso, vou deixar claro, tá? Ninguém em sã consciência argumenta que é uma prova definitiva disso. Porque é como eu dizer que se tem pirâmide no Egito e tem pirâmide nos Maias, eles então tiveram contato? Não. Essas coisas podem surgir em lugares diferentes e serem parecidas, tudo bem. Mas então tentando uma história estranha. O Pasquali vai ficando lá. Em São Domingos. Ele fala que as coisas não estão sendo resolvidas rapidamente, ele precisa ficar mais lá. Ele fala nas cartas que ele não abandonou o trabalho espiritual dele, que ele continuou fazendo o trabalho espiritual dele. Ele vai fundar umas lojas de Helicoen lá, porque a maçonaria era forte entre os colonos. E, finalmente, Pasquali, depois de uns 2 ou 3 anos lá, ele vai pegar uma febre e morrer. Ele morre lá. Ele nunca volta à França. Né? E aí conta a lenda que Pasquali, iniciado no voodoo, passa as coisas dele, as iniciações dele, Helicoen, para um pessoal também do voodoo. E esse pessoal começa a formar uma sociedade, tá? Ali mística, desse voodoo misturado com esse esoterismo do Pasquali, tá? Eles vão fundar uma ordem, o Los Templiers Noirs, não sei o quê, e isso vai chegar na família do Jean Maine. Essa história chega na família do Jean Maine. Então o Jean Maine seria um produto disso. E aí ele vai à França, conhece o Papus, que é um cara que está ligado a isso de alguma maneira, eles trocam iniciações e ele volta e funda as ordens. E aí, quando o Berthiaud, nos anos 60, o Michael Berthiaud, ele está nos Estados Unidos, ele é americano, ele vai ao Haiti participar de uma missão de uma igreja que ele fazia parte,
chega lá, ele se encanta pelo voodoo, ele é iniciado no voodoo e é iniciado, é apresentado a esse voodoo específico, a esse esoterismo específico, que é o esoterismo da OTOA, da LCN, que vou deixar claro já aqui para vocês, não é o voodoo haitiano. Tá? Não é o voodoo haitiano. Tá? O voodoo haitiano, religião, tá? Da religião ou religiosidade, ele não é igual ao que a gente chama de voodoo gnóstico, que é o que a gente faz na UTOA. Alguém falou aí no chat, eu vi, peraí, ele era da igreja, se apaixonou pelo voodoo. Ele era da igreja, mas ele era de uma igreja esotérica. O Berthiaud cresceu num lar espiritista, a mãe dele era teosofista. O Berthiaud não era um igrejeiro desses. Desculpa, apertei o botão sem querer aqui. Eu vou repetir, o Berthiaud não era um desses caras igrejeiros, crentes, fanáticos, não era isso, tá? Então, e mesmo que fosse, não é impossível que uma pessoa vá para algum lugar saindo de uma igreja e se apaixone por outra manifestação cultural. A gente tem diversos casos no mundo aí de pessoas que são europeus, colonizadores, e vêm para algum lugar e ao longo da história se apaixonam e ficam no lugar. E isso também não seria absurdo se fosse o caso. Então, essa é a história que vai ligar, né, a OTO com isso tudo, e, enfim, contei até mais do que... Mas Não, fala dá aí, dá uma origem perfeita disso aí. Pode falar, Robson. Cara, e qual é a dificuldade das pessoas entenderem que se o Martinez de Pasquali foi e viveu no Haiti, ele teve contato com o voodoo e as coisas acabaram se misturando? Qual é a dificuldade das pessoas de entender isso? Olha, eu acho que tem duas coisas aí, tá? Para os franceses, para alguns franceses, eu acho que isso é complicado por uma questão cultural, tá? Não estou querendo falar mal dos franceses, falar que eles sejam gente... Não, não. É uma questão do tipo assim, pô, o cara era francês, europeu, vai para lá e se mistura com aquelas coisas lá do Haiti, porque tem uma relação esquisita ainda nisso, né? Uma relação ainda de uma certa herança, colonial ainda. Então tem um pouco disso. Para algumas pessoas, não são todos os franceses, pelo amor de Deus, para algumas pessoas, tá? Eu acho que isso pega. Para outras pessoas, aí franceses ou não, mas martinistas, tem uma questão do purismo. Tem um purismo, sabe? Os caras não querem que tenha essa mistura porque os caras não entendem o que é o voodoo, os caras têm preconceito contra voodoo, que é super normal, né? Infelizmente, super comum, né? Melhor, infelizmente, né? Então os caras não querem essa mistura por também um preconceito, né? Mas você acha Então, que esse preconceito é passado, cara? Em 2012 tinha um grupo que era Teosofia barra Martinismo, que eles iam mudar de salinha para alugar. E lá em Santana tinha um terreiro de Umbanda ainda, que ficava embaixo e tava uma sala para alugar em cima. E os caras não mudaram porque eles fizeram uma votação e os caras se cagaram de medo. Eu tô falando século XXI aí, 2012. Então, naquela época, eu imagino, esse medo de... Martinista com medo de fantasma é o negócio mais comum do que parece. infelizmente também aqui no Brasil, a gente teve grupos martinistas, e não só martinistas, a gente tem também, antes que alguém aqui comece a me crucificar, eu sou martinista, não tenho nada contra o martinismo, não tenho nada contra ninguém, mas a gente tem que falar a história como ela é, né? Grupos martinistas aqui no Brasil foram muito ligados a uma cristandade, assim, vamos dizer, né? Muito radical até certo ponto, né? Porque se fosse radical mesmo, eles nem eram martinistas, né? Eles estavam na igreja e nem podia ser martinista, mas até certo ponto, né? E houve grupos que realmente não gostavam, não admitiam essas misturas, né? Aqui no Brasil também. E, na verdade, não só no martinismo, né? A gente vai ver em vários grupos de esoterismo, de ocultismo, de magia, né? A gente vai ver vários grupos que têm um preconceito com religião de matriz africana, gente. Né? Isso acontece.
né? Não é só com eles, né? Então, eu acho que tem um pouco desse preconceito no meio, que a galera não quer essa mistura, né? E ficam dando, assim, ficam fazendo uma ginástica mental para negar a história, quando, na verdade, a gente nem consegue provar a história direito. É uma tradição oral. Lá no Haiti, né, essa coisa, em certas linhagens, né, de igreja gnóstica que tem lá, e tudo mais, isso é muito forte, é passado, né, as pessoas contam essa história, né, de que teve essa transmissão e tudo mais, né, e aí tem gente que não vai admitir, é como tudo na vida, né, gente? Sempre vai ter o hater, sempre vai ter o cara do contra, e, na verdade, não é importante, né? Isso que eu falo para as pessoas às vezes. Cara, isso não vai mudar nada. O TOA está aí, as coisas estão aí, são como são. Então, se aconteceu de fato, ou se é um mito, né? Não faz diferença, né? E aí ele fica ele tá no Haiti. Como é que ele vai saindo do Haiti? Vai para os Estados Unidos primeiro, para a França? Como é que a OTOA vai se espalhando pelo mundo? Ela se espalha com o Michael Bertiot, tá? É com o Michael Bertiot. O filho do Jean Maine, ele vai para os Estados Unidos, tá? É ele quem vai iniciar o Bertiot, que é o Hector Jean Maine. Vai para os Estados Unidos, inclusive morre nos Estados Unidos, né? A diáspora haitiana, né? Pessoas saindo do Haiti sempre foi muito comum, né? Porque o Haiti enfrenta problemas graves há muito tempo, então ele vai para lá, né? E o Bertiot é quem joga a OTOA no mundo. Tanto que muitas pessoas dizem, né? Se quem fizer uma busca no Google aí vai encontrar com certeza essas histórias, de que o Bertiot inventou tudo isso, né? De que não tem Jamém nenhum, que foi ele que criou tudo, inventou tudo isso, tipo na Golden Dawn, né? Com os manuscritos cifrados, né? Inventou tudo isso e barará, barará, barará. Aí parece que as pessoas dizem assim, de novo, não faz diferença, mas a história que a gente escuta, de pessoas que tiveram com o Bertiot, eu não conheci o Bertiot, espero conseguir conhecer, ele está bem velhinho já, né? Espero que ele dure muito tempo aí, não sei, está bem velhinho, espero ter a chance de conhecê-lo. Eu não conheci o Bertiot pessoalmente, mas conheço gente que conhece o Bertiot, né? E essas pessoas afirmam que a história é verdadeira. O Bertiot conta, o Bertiot fala que aconteceu, tudo mais. Né? A gente tem umas fotos, tá? Onde aparece o Hector Jean Maine, que é o filho do Lucien François Jean Maine. Mas aí os haters vão dizer, não é ele, é qualquer cara que estão falando que é ele. Aquelas histórias de sempre, né? Mas é com o Bertiot, principalmente com a publicação do Voodoo Gnóstico Workbook, que isso se espalha, né? E aí a OTOA começa a ter pessoas no mundo inteiro, como é hoje em dia. A gente tem grão-mestres no mundo inteiro, né? O grão-mestre da Grã-Bretanha e da Irlanda, o grão-mestre do Brasil, né? E essas pessoas começam a organizar a ordem a partir disso, né? Resumindo a história, né? Claro. Resumindo. E como é que ela chega no Brasil? Olha, ela... Só para te dizer, acho que o Robson quer falar, mas depois, se só responder essa, a gente passa para o Robson. Eu te vi, Robson. Ela chega no Brasil em vários momentos, tá? Ela chega no Brasil em vários momentos. Como toda ordem esotérica iniciática, ela tem vários momentos, ela tem várias histórias, né? Várias coisas internas que vão acontecendo. Vocês sabem como é que é isso, né? Enrolações internas de ordem. Eu não sei quando ela chega no Brasil no primeiro momento, mas ela chega no Brasil no primeiro momento. Teve uma época em que um ex-grão-mestre, um ex-superior grão-mestre da ordem, que é o cara que comanda a coisa toda, né? O Bertiot já tá velhinho, ele já não comanda mais nada, né? Ele tem ainda essa... Ele não é uma figura importante, central, mas ele, né, passou a buroca para outras pessoas, né? Teve um desses grão-mestres que morou no Brasil um tempo, né? Ele tinha uma esposa brasileira, morou no Brasil, tal. Esse cara depois ele sai da ordem, vai fundar uma outra ordem, né? E aí acontece em dado momento
uma reformulação, vamos dizer assim, interna da OTOA, tá? Reformulação interna da OTOA, e aí o Frater Seuanga, que é o Nicolai Friswold, ele é apontado como grão-mestre do Brasil, tá? E aí ele começa a organizar as coisas e, eu não lembro em que ano foi, que eu já esqueci agora, acho que 2019, alguma coisa assim. Na verdade, não, acho que foi 2018. Ele abre a ordem no Brasil para candidatos. Tá? E aí, desde então, há um site, que é o OTOA-RCN Brasil. Depois eu vou conferir se é isso mesmo, para o Marcelo colocar na descrição do vídeo, porque minha cabeça é horrível, mas é um site que vocês acham também, uma conta no Facebook, OTOA-RCN Brasil. E aí, desde que o Nicolai começou com isso, a pessoa entra no site, baixa um formulário de admissão, preenche o formulário de admissão, tem lá um exercício que é para ser feito na verdade, vários exercícios, por 16 semanas. Você faz aquele exercício de 16 semanas, manda o diário para ele avalia e aceita a sua admissão ou não. Então, eu fiz isso nessa época e fui admitido, e outras pessoas também, né? E aí começa essa nova fase, vamos dizer assim, da UTOA, que já teve uma fase anterior, né, no Brasil. Mas, fala aí, Robson, o que você queria perguntar? Eram algumas questões de caráter da ordem, se ela era mística ou esotérica, né? Uhum. Para muita gente que não sabe a diferença, uma ordem mística é mais filosófica e uma ordem esotérica ela tem um cunho mais prático, né? E você já respondeu essa questão. E a outra era, agora que me surgiu, a pessoa manda o diário, ela é aprovada, ela vai passar por uma iniciação física, é só online o estudo? Como funciona a ordem enquanto ordem? Beleza, excelente pergunta. Acho que ele travou, mas não, voltou. De fato, é uma ordem esotérica, uma ordem de mão na massa, uma ordem mágica de mão na massa, tá? Vou pontuar sempre, não se faz voodoo haitiano na OTOA, tá? A gente faz magia, a gente faz esoterismo, que tem influência grande do voodoo haitiano, sim, porque esse sistema aqui é forjado com essa influência. Então, tem elementos do voodoo haitiano que a gente usa no nosso sistema, mas não é voodoo haitiano. Então, vamos lá. Você mandou, você foi admitido. O que vai acontecer? Primeiro, você vai passar por um período, antes de fazer qualquer iniciação, de ganhar, receber qualquer grau, você vai passar por um período no qual você vai estudar longamente um material interno, tá? Que é o Monastério dos Sete Raios. O Monastério dos Sete Raios é um curso de 4 anos, tá? Esses 4 anos não precisam ser 4 anos mesmo, tá? Pode ser menos, pode ser mais, mas são 4 volumes, digamos assim, e você só passa para o outro volume quando você termina um. É um material bem extenso, então geralmente demora para a pessoa ler aquilo e começar a digerir, entender, né, ganhar maturidade e tal. E depois disso tudo é que a pessoa vai ser convidada em algum momento a passar por um ritual de iniciação, tá? Num grau lá determinado, tá? Mas a ordem ela não funciona de uma maneira maçônica. O que isso quer dizer? Não há encontros, não há rituais em conjunto, tá? Você é uma ordem nesse sentido solitária. Pode ter rituais e encontros? Pode. Não há nenhuma proibição, como há, por exemplo, na Astra Magenta, uma proibição disso, né? Não há proibição. É possível, não tem problema nenhum. Mas ela, por natureza, é uma ordem mais solitária. Então, você estando no Brasil, você pode se candidatar de qualquer lugar do Brasil. Não vai ter nenhum impedimento, tá? Para você. O máximo que vai acontecer é você ser convidado a dado momento aí em certo lugar para fazer uma cerimônia, passar por uma cerimônia, é o máximo que vai acontecer. Mas é possível fazer tudo à distância, todos os estudos e tudo à distância, tá?
Mas não é online. É realmente a distância moda antiga. Faz as tuas coisas aí e vamos conversar, né? Vamos conversar. Aí a gente conversa, a gente faz, né? Então, nesse sentido, era uma ordem bem livre, bem flexível, né? E quem tiver interessado aí em qualquer lugar do Brasil pode ir lá no site que o Marcelo vai colocar na descrição depois e se curtir, né? Tem lá umas explicações no site, tem uns artigos no site, até bom falar sobre isso, né? Tem uns artigos no site, muitos artigos que eu escrevi no site falam de voodoo haitiano, mas por quê? Porque há uma relação de raiz, né? E outros vão falar do voodoo gnóstico, tá? Não há custos, alguém perguntou aí, não há custos, não paga para participar da ordem, não tem custo nenhum, não tem nada, tá? Em nenhum momento é cobrado nada. Tem o pior custo de todos, que é trabalho. É o Estudo é o trabalho. que mais chuta, porque se você tiver uma ordem, pagou, passou, recebeu, ganhou o grau, aí fica fácil, né? E Mas realmente, ela acho que gente, é a mais cara de todas, que é tipo trabalho e estudo sério. realmente é uma ordem, assim como outras também são, não tô querendo dizer que é a única ordem, né? Mas é uma ordem onde realmente você tem que ralar o traseiro na ostra, como diz um amigo meu, porque você precisa navegar por esse sistema mágico que a ordem te fornece, né? Não é uma coisa assim, faz qualquer coisa, não é isso. Tem um sistema, né, que fornece para você os materiais, tudo mais. Você precisa navegar por esse sistema e ir forjando o seu caminho lá dentro. Então, cada um vai fazer um caminho diferente. E isso dá trabalho, porque você precisa buscar o seu caminho, entender o seu caminho e construir isso. Não tem necessariamente, como muitas ordens, né, tem aquela coisa faça A, B e C exatamente como a gente está falando e passe de grau. Entende? Então é desafiador. É bem desafiador. Por um lado é maravilhoso, por outro lado é bem desafiador. Claro que tem algumas tarefas que a gente tem que cumprir, da gente. Também antes que falem, qualquer não é isso. Tá? Mas é porque não é só isso. Né? Eu tenho uma pergunta do Antônio Giuliani, que é qual a diferença entre iniciação no voodoo haitiano e iniciação na OTOA? Mas você começou a falar que é muito diferente, né? São completamente diferentes. Quando você vai iniciar na OTOA, você vai iniciar numa ordem esotérica, mágica, que vai trabalhar com esse sistema que é o sistema do voodoo gnóstico, que a gente chama de voodoo gnóstico de maneira geral, que é um sistema amplo, que tem várias influências, para além de voodoo. Tem influência de religião nórdica, influência de shintoísmo, influência de Telema no meio, Golden Dawn, tem um monte de influência. Tá? Então você vai trabalhar com esse sistema, enoquiano, o Robson, você vai trabalhar com esse sistema lá dentro, tá? E de maneira nenhuma você tá ligado ao voodoo haitiano. Aí no voodoo haitiano, aí sim você vai fazer as coisas de voodoo. Tanto que é muito comum as pessoas que são do voodoo haitiano, que conhecem a OTOA, odiarem, terem verdadeiro ódio e raiva da OTOA, porque acham que é uma bagunça com o voodoo haitiano, tá? É muito comum isso acontecer. Eu e outros somos do voodoo haitiano e da OTO somos a exceção, né? É muito comum o pessoal odiar, né? Mas as coisas são coisas completamente diferentes, entendeu? Totalmente diferentes. Não tem porquê. É o mesmo que você, sei lá, é o mesmo que o cara que for sei lá, da religião tradicional da Grécia Antiga lá, que hoje em dia estão fazendo isso, né? Estão voltando, né? Fazer rituais, tal, não sei o quê. Pô, resolver atacar o pessoal da Wicca porque usa Deus grego, entendeu? É uma relação que é diferente. Não faz. Não tem porquê. Tá? Bom, essa é a minha opinião, claro, né? Aí... uma pergunta do Gedeon. Ele falou se tem voodoo dentro da OTOA. Tem influência, tem influência. Uma das partes mais populares do livro do Berthiaud, do Voodoo Gnóstico Workbook, é a parte chamada Lucky Voodoo, Voodoo sortudo, né?
Mas é apenas isso, uma influência. Quando você vai ver o voodoo sortudo, o voodoo que está lá dentro, ele é outra coisa, ele é diferente. Ele não é igual o voodoo que o pessoal faz, aquele voodoo que vai nascer lá nos Estados Unidos, na Geórgia, naquela região ali e tal. É outra coisa, tá? Porque eu acho que ainda tem aquele estigma, né? O cara escuta que é uma ordem que tem a ver com voodoo gnóstico, aí o cara já pensa nos voodoo americano de filme, e aí vai ter uns zumbis, umas cobras, umas paradas assim, aí a galera fica meio doida, né? A maioria das perguntas que eu tô recebendo é perguntando se tem coisas do voodoo lá dentro. E é Tem, gente, engraçado, eu sei tem que você porque tem explicou. influência. Tem porque tem influência. E faz parte do imaginário. Olha só, a gente pode reclamar aqui, quando falo de voodoo haitiano, eu falo, pô, gente, negócio de zumbi, né? Besteira, barana, barana, tudo bem, beleza. Mas isso está no imaginário. Não tem jeito. Isso está no imaginário. Não tem jeito. Queria um bonequinho para espetar lá. Também falaram que eu não sabia nada de voodoo, porque eu falei que não era assim que funcionava no voodoo. Também falaram isso. Então, assim, isso está no imaginário. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente vai sempre falar que não é bem assim, não é bem assim, mas vai voltar para assombrar a gente. Não tem jeito. Não tem Mas jeito. não tem como, por isso que que eu te convidei para falar desse tema, né? Geralmente quem está aqui, o Edu já veio assim 2, 3 vezes, geralmente ele vai falar de voodoo, que ele tem um grupo. Depois eu queria que você falasse um pouquinho do seu Patreon, que ele explica, ele fala de Quimbanda, ele fala de religiões afrodiaspóricas, especialidade dele. E como ele está envolvido com isso há muito tempo, com muita profundidade, e cuidava da OTO, eu falei assim, pô, vamos então explicar o que é, porque a galera faz uma confusão, né? Ele fala assim, pô, será que OTO é o negócio... Quando eu falei que eu ia te entrevistar, um cara veio o pessoal perguntando se era tipo uma ordem do Crowley, então se misturava a Telema com as roupas do Crowley, mas se fazia um voodoo no meio do templo, e aí tinha... Então, acho que o imaginário já é meio Normal. doido com maçonaria, ainda mais com uma coisa desse jeito, né? Mas foi legal porque deu para Normal. desmistificar bem, né? Eu acho que isso é interessante. Normal. Não, é normal, gente. E tem influência do Crowley, sim, tá? O Crowley é uma influência que é impossível. Impossível você passar por cima do Crowley hoje em dia, né? Gostando ou não dele, é impossível passar por cima do Crowley hoje em dia. Tem influência do Crowley, claro. O Crowley nunca foi da ordem, não era óbvio, não é isso, mas né, tem influência e tal. Mas alguém, só antes do Robson falar, alguém perguntou se a estrutura de graus é igual da OTO. Não. Não, é diferente. Eu gostaria de saber um pouquinho da diferença, se o voodoo gnóstico ele é uma religião, porque o fato de ter o gnóstico no nome já remete à ideia religiosa, mas a ordem é esotérica. E aí, o voodoo gnóstico, ele é uma religião? Não, não é uma religião. É um sistema mágico, tá? O Berthiaud é um cara com um background enorme, assim, enorme realmente em gnosticismo, em teosofia, em filosofia, tá? Ele realmente é um cara cabeçudo, meio fora da curva nesse sentido. Então ele vai jogando várias influências aqui no meio e tem muita influência do gnosticismo da igreja gnóstica, tá? Das igrejas gnósticas. Tem muita influência disso, tá? Por isso que está no nome, tá? Por causa dessa influência. Imagino eu, né? Quem batizou isso não fui eu, estou imaginando, né? Mas não é uma religião, tá? Não tem uma estrutura de crenças, não tem nada disso. A melhor palavra que eu tenho para definir, para que a gente entenda bem, é que eu uso aqui, é um sistema mágico. É um sistema mágico. Agora, assim como vários sistemas mágicos, né? Tem ligações com igrejas gnósticas, essas coisas também tem, né? Então passa. Trabalha com incorporação ou com possessão? Não. Tá? Não. Então, só por aí vocês veem que é bem diferente do voodoo haitiano. Não tem, por exemplo, sacrifício de animais, já me perguntaram, não tem. Tá? Que é uma coisa que no voodoo haitiano é bem comum, né? Então, é bem diferente. Tipo assim, você pode, por exemplo, vamos dizer, Papa Legba, que é um dos loás mais famosos do voodoo haitiano, né?
todo mundo já conhece, nem que seja pela aquela representação horrorosa no American Horror Story, né? Horrorosa, bizonha. Eu gosto da série, acho divertido, mas aquilo foi bizonho. Todo mundo conhece. Você pode trabalhar com Baba Legba dentro do sistema da OTOA, mas é um trabalho totalmente diferente do que você faria no Voodoo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Então, o voodoo gnóstico seria muito mais comparável ao voodoo, ou não? Ou estou falando besteira? Mais o quê? Perdão, eu não peguei. Ele seria muito mais comparável, então, ao voodoo. Voodoo americano. Que você está falando? De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Porque o voodoo... O que é o voodoo? O voodoo, cara... né, o voodoo é um sistema de magia popular. Tá? É isso que o voodoo é. Né? Que, obviamente, envolve crença. Envolve crenças no meio. Tem uso de salmos, tem influência do próprio voodoo de Nova Orleans. Tem essas influências que caminham todas juntas. Mas o voodoo é um sistema de magia popular. Né? Eu estava até falando ontem com um cara que está aqui, o Gedeão, ele fez a pergunta sobre o voodoo. Eu falei, cara, o voodoo seria algo assim, comparável às nossas benzedeiras, essas coisas assim. É uma galera que era popular, tinha um sistema de crenças e fazia lá aquelas paradas bem populares. E nesse sentido, é mais comparável porque não é um sistema religioso em si, não é um sistema de crenças fechado, não é um sistema de dogmático, é um sistema de magia, só que muito mais próximo das nossas tradições esotéricas ocidentais, né, do que um sistema de magia popular. Não estou falando mal da magia popular, pelo amor de Deus. Tá? Não estou falando que é melhor, que é pior. Estou falando que, por natureza e característica, é mais próximo. Tem aquela coisa toda, todas aquelas influências, tem essa coisa da gente ter, que a gente tem, né, de estudar, de fazer esses ritos todos, aquela coisa toda que na magia popular não é assim. É mais simples, é mais papum, que é ótimo, é incrível, né? E nem por isso não é rica, não é complexa, claro que é, mas nesse ponto tem essa diferença. Seria um voodoo com uma cara de ordem, com a estrutura de ordem, seria isso, então? Eu não diria que seria um voodoo com cara de ordem, seria que se fosse para comparar, acho que é mais comparável, tá? Porque é um sistema que pega influências, várias influências, nesse ponto. Mas o trabalho é um trabalho mágico. É um trabalho mágico. Tá? É um trabalho mágico. A gente vai ter todas aquelas influências que a gente tem. Aqui do pessoal, árvore da vida. Isso tudo tá rolando também, entendeu? Ele falou assim, o trabalho do Bertiold teria sido mais ou menos comparado com o do Gerard Gardner. Só que, em vez de pegar a bruxaria, ele pegou o voodoo e fez uma ordem iniciática em cima da... Pode ser. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. Só por esse ponto, né? O Gardner vai popularizar ali aquela bruxaria. Dizem que ele foi iniciado num grupo de bruxaria tradicional, né? Tem controvérsias, né? Como sempre tem, né? Qualquer figura que a gente pegar para falar aqui, Gardner, Crowley, Mathers, Blavatsky, sempre vai ter um milhão de controvérsias e, enfim, e coisas que não dá para explicar direito. Mas nesse sentido, né? Nesse sentido, eu acho que é um pouco disso. Mas com a diferença de que o Bertiold, na verdade, ele não vai inventar essa história. Né? Por mais que digam que ele inventou, ele não vai inventar essa história. Ele vai pegar um sistema que nasce lá no Haiti, um sistema mágico, esotérico que nasce no Haiti, e que, se você falar no Haiti hoje, tá? 90% das pessoas não sabem o que é isso. Porque uma coisa que eu sempre também falo quando eu falo de voodoo haitiano, e vai explicar para vocês um pouco como é que funciona a coisa no Haiti. O voodoo haitiano é muito diverso, gente. Não existe um voodoo haitiano. Tá? Se você vai para o norte do Haiti, é uma coisa. No sul, é outra. No noroeste, é outra. E de uma cidade para outra, no mesmo na mesma região, é outra coisa. Claro que tem um fio que conecta as coisas. Tem um fio que conecta, óbvio. Senão não era voodoo. Aí era outra coisa. Mas as coisas são muito diferentes.
E para aumentar a complexidade da coisa, ainda existem várias sociedades secretas dentro do voodoo haitiano, que são sociedades mais fechadas, ainda, de voodoo, onde esse voodoo ainda é mais diferente ainda, porque é tipo uma maneira específica de fazer um voodoo, entende? Tô tentando simplificar, sabe? Daquela sociedade que tem como patrono um certo loá, e é a maneira de fazer o voodoo daquele loá específico ali, entendeu? Então as coisas vão afunilando, 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 afunilando. E a história conta que nesse jogo aí, de afunilamentos e diversidade, um desses bracinhos foi esse. Foi esse do que o Jean Maine pega. Que, obviamente, não é popular. Se populariza com Berthiaud, né? Com Berthiaud, mas não é popular, não é nada assim lá dentro, tal, né? Essa explicação que você deu é fantástica, porque a galera vai, escuta. Mas isso vale para tudo, eu acho. Porque quando a gente fala maçonaria, a galera acha que, tipo, uns Illuminati com a mesma roupa, mesmo estilo, todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo. E, cara, cada loja é diferente, né? E aí você toma como exemplo, sei lá, a Igreja Católica. Ah, tem um Papa e todo mundo é igual. Cara, não é igual, cara. Tem padre dançarino, tem igreja que a paróquia é de um jeito, a paróquia do Nordeste é diferente do Sul. Então, mesmo numa estrutura que você tem uma estrutura onde não tem papa, né, cara? Você fala, cara, e é difícil de passar isso para o. Eu tava aí? Não. Deu um delayzinho aqui. Mas é isso. Até dentro da própria Igreja Católica, que você tem um Papa, você tem as milhões daquelas ordens eclesiásticas lá, tu vê, sei lá, os carmelitas. Não tem nada a ver com, sabe? Então, assim, é isso. Né? E no voodoo, então, que não tem Papa, né? Não tem uma figura central de autoridade, não tem um livro, porque também tem isso, religião de livro, né? Religião que tem um livro, a Bíblia, um Corão, uma Torá, o que quer que seja, elas são mais duras, vamos dizer assim, né? De flexibilização, porque o livro tá ali, né? O livro tá ali. Se mal ou bem, aquele livro ali é um guia, né? Religiões que não têm livro, né? Que recentemente vimos aí na aberração, né? Que foi um juiz, né? Vocês lembram dessa história, né? Um juiz determinar que candomblé não era religião porque não tinha uma Bíblia, né? Devia ter uma vergonha de ser juiz, uma criatura dessa, para falar um negócio desse, né? Religiões que não têm um livro, não sei, elas são, por natureza, um pouco mais, nesse sentido, flexíveis, né? Então, é isso. É uma diversidade incrível. Quem estuda voodoo haitiano, né, começa achando que sabe tudo. Dá 2 meses, se o cara está estudando mesmo, descobre que não desiste, porque é impossível. Né? É uma diversidade incrível. E essa diversidade, ela se traduz dessas maneiras, né? E a gente entende que nesses movimentos todos aí nasce esse movimento esotérico, porque o voodoo haitiano não é esotérico, ele tem esoterismo, óbvio, mas ele é uma religião, ele é por falta de palavra melhor, né? Então não é um movimento esotérico, né? Não é um movimento esotérico. Maravilhoso. Acho que você tirou basicamente todas as dúvidas da galera. Eu queria só a última pergunta, que é como é que a gente te acha? E me fala um pouquinho do seu Patreon, caralho. Já é a terceira vez que eu estou perguntando. Ele está fugindo. Ele tem um Patreon onde ele fala sobre as religiões, sobre banda. Então ele tem vergonha de divulgar. É um panaca. Não tem, não. Estamos deixando para o final, para a gente falar primeiro das coisas todas e no final fazer o jabá. Eu tenho dois jabás para fazer. Primeiro é o Patreon. Eu tenho um Patreon. O Marcelo também depois vai deixar o link para vocês aí no vídeo. Vou passar para ele, porque realmente o link de Patreon é um inferno, é uma numeração lá que eu nunca sei. Mas se procurar Eduardo Regis no Patreon, me acha. Nesse Patreon, eu não falo de voodoo haitiano e nem de Otoá.
Eu falo de religiões diaspóricas e religiões africanas, tá? Então, eventualmente, pode ser que em algum momento eu fale de alguma coisa de esoterismo, de magia lá, mas por enquanto não é esse o foco, tá? No momento, eu comecei o Patreon, já tem um mês mais ou menos, um mês e pouquinho. No momento, eu estou falando de Kimbanda, tá? Kimbanda. Uma hora o assunto vai esgotar, vamos passar para outra coisa. Mas no momento, eu tô falando de Kimbanda. Como é que eu faço no Patreon? Eu gravo vídeos, geralmente, tá? Onde eu explico algumas coisas, faço comentários e posto lá. De vez em quando posto uns textos e de vez em quando também posto, ainda não entrou nenhum, mas vai entrar, posto indicações de livros com reviews muito rápidos. Dos livros eu falo 5 minutos, só para dar uma indicação e o review e tal. Os meus vídeos falando da religião, geralmente eu demoro um pouco mais, 20 minutos, alguma coisa assim. Nada muito grande também, para não ficar chato. E posto alguns textos, né? Estamos falando de Kimbanda no momento. E eu falei um pouco da história da Kimbanda, falei como é que a Kimbanda funciona mais ou menos. Agora estou fazendo um comentário do livro do Nikolai Frisvold, que é o Exu and the Kimbanda of Night and Fire, né? Depois vamos passar para outros comentários de outros livros, outras coisas. Então, quem quiser lá no Patreon, o Patreon é basicamente um OnlyFans sem erotismo, né? Você faz uma assinatura. Hoje a assinatura tá R$30, tá? Por mês. E eu vou ir lá, eu vou dar para você esse material e você vai ter contato comigo, enfim, é isso. E quem quiser, vamos colar lá. Chega lá, vai ser legal. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente interagindo, melhor, porque a gente cria um grande lugar de discussão. E eu tenho um outro jabá para fazer. Esse jabá é um jabá ainda bem preliminar, né? Vou fazer um anúncio de que muito em breve, na verdade, ano que vem, então não é tão breve assim, mas ano que vem, sairá um livro meu sobre voodoo gnóstico lá fora, uma editora gringa. Então, vocês estão convidados a ficarem de olho nas novidades, né? Não vou dizer editora ainda, porque eu não posso, mas é uma editora bem popular, é fácil de achar, vai ter, enfim, vai ter problema. Não se preocupa, a gente chama de novo para te entrevistar. Tá bom. Então, são jabá que eu queria fazer. Valeu. Robson Belli, suas considerações finais. Bom, escutar o Eduardo é sempre um prazer. Eu fiz o curso de voodoo haitiano com ele. Estou aqui para recomendar o pessoal entrar na Daimon, comprar os livros, né? Tem um curso de voodoo haitiano também na plataforma da Daimon. Se você está interessado em conhecer um pouquinho mais, entra lá também. Estou fazendo o jabá dele porque ele não faz jabá, né? Então vamos fazer os jabás do cara aqui. E se você está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre Enochiano, acesse enochiano.com.br ou enochiano.com ou enochiano. A gente tem vários domínios. magiaenochiana.com.br. O que você procurar praticamente de magia enochiana, você vai acabar batendo na gente. Então, acesse lá, quase todo mundo é bem-vindo. E eu estou bastante interessado em conhecer mais da Otoá e também saber se tem no Japão e como vai funcionar uma coisa brasileiro no Japão querendo conhecer um pouco mais do voodoo gnóstico. Marcelo, quinta-feira é de novo o nosso queridíssimo Regis? Não, nessa quinta... Não é o Regis. Eu esqueci agora quem que é o convidado da quinta. Eu ia avisar porque, como agora a gente está em várias, da outra vez que o Regis veio era só eu, mas agora a gente está no boteco, então às vezes tem 3, 4 pessoal para entrevistar. E eu vi que, acho que você divulgou, tem um monte de gente nova aqui, então avisar que essa entrevista é 424. Então significa que se você curtiu o Regis falando, tem mais 420 entrevistas, mais ou menos 1 e meia cada uma, onde a gente procura pegar e conversar com a galera que sabe do que está falando, né? Então a nossa dificuldade é arrumar convidados, porque a gente praticamente entrevistou
todo mundo que sabe e manja dos assuntos, né? Então agora a gente está chamando a galera de volta para conversar e bater papo. Então, e outra, né? A gente depende da galera divulgar, porque o YouTube agora só divulga shorts e dancinhas de 10 minutos. Então a gente está totalmente dependendo. Felizmente ninguém vive disso, a gente faz porque a gente gosta. Mas se você curtiu, ó, dá uma espiada, tem aquelas playlists, então tem Telema, astrologia, maçonaria, martinismo, religiões, bruxaria, o que você imaginar, tem umas cacetadas de coisa. Um monte de entrevista com gringo, tá sensacional o trabalho, não é porque a gente faz, não, mas na verdade eu queria que outro fizesse para eu não ter o trabalho de ter que fazer. Mas a gente se diverte aqui. Então, valeu, Du, valeu, Robson, valeu, galera, segue o canal, dá like e dá uma espiada que tem entrevista bacana pra cacete e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Deixa eu dar uma palavra final, que eu esqueci. Opa, claro. Em breve vai ter mais um curso aí com o Marcelo de Voodoo. Em breve! Já está quase pronto. Viu, Marcelo? Estou quase pronto. Mas eu só preciso dimensionar o tempo. Eu não sei. Eu não consegui dimensionar o tempo ainda. Está quase pronto. Aí eu aviso a hora que for ter, gente. Obrigadão, Edu. Valeu, galera. E, de novo, a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.